bom dia para você, produtor rural, que é forte e persistente. Desse cenário maravilhoso, abrimos o Campo Vivo de hoje. Te agradeço por sua companhia, mas olha só o que preparamos hoje para você. Paraná liderou as exportações entre os estados da região sul no primeiro semestre. Mas o que o tarifaço norte-americano pode impactar no setor agro-paranaense? Regulamentado o ZARC, que valoriza práticas sustentáveis no campo. Um estudo testa a qualidade das lonas no armazenamento da silagem para os animais. Colheita do milho safrinha avança no noroeste do Paraná. Quer ficar em dia com o mercado? Aqui tem análise dos principais players do agro. O javali e o javaporco preocupam produtores em todo o Brasil. E aviões de pulverização agrícola ajudam no combate a incêndios. Você vai saber onde aqui no programa. É isso, pessoal. Notícia de qualidade e informação útil para você é aqui mesmo. Então, se acomode por aí, porque o nosso Campo Vivo já começou. Pessoal, uma boa notícia. No primeiro semestre, o Paraná liderou as exportações entre os estados da região sul. A receita chegou a 11 bilhões de dólares. A soja em grãos permanece o principal produto de exportação do Paraná. Representa 19,2% do valor nos 6 primeiros meses de 2025. Foi seguida pela carne de frango in natura, com participação de 16,4% da arrecadação. Outros destaques foram o farelo da soja, com 5,4% das vendas, o açúcar bruto, com 4,6%, e o papel, que representou 3,6%. Juntos, os 5 produtos responderam por 49,2% das receitas no estado no comércio internacional entre janeiro e junho. A balança comercial do Paraná ficou positiva no primeiro semestre, em cerca de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Mas o governo do Paraná, assim como todo o Brasil, admite que os números podem sofrer impactos a partir de agosto. Se a tarifa de 50% imposta por Donald Trump prevalecer sobre as vendas externas, a queda nos valores é quase certa. Gente, o Paraná vende em média 1,5 bilhão de dólares por ano aos Estados Unidos. Neste ano, até junho, foram 735 milhões de dólares. Vamos ver agora como deve ser o provável impacto do tarifaço norte-americano na economia do nosso estado. Os itens mais vendidos para os Estados Unidos em 2024 foram petróleo e derivados, ferro e aço e aeronaves. No agronegócio, os mais exportados foram cacau, café e cereais. O Paraná enviou para solo norte-americano produtos florestais, café, couro e produtos de origem animal. Se mantida a taxação de 50% sobre as mercadorias brasileiras, a estimativa é de que no segundo semestre deste ano a perda de receitas chegue a 7 bilhões de dólares e em 2026 a 13 bilhões de dólares. O presidente Lula defendeu a soberania do Brasil e afirmou que é falsa a afirmação de Donald Trump de que existe um déficit na balança comercial com o Brasil. Dados oficiais norte-americanos mostram que só em 2024 os Estados Unidos lucraram quase 30 bilhões de dólares nas transações comerciais com o nosso país. Enquanto federação, enquanto representante dos produtores, que nós tenhamos cautela em relação a essas negociações, mas ao mesmo tempo uma firmeza, para defender o setor, defender os setores, porque é muito difícil de você ser competitivo com taxas que são colocadas assim sem um argumento econômico. O governo federal tem se mobilizado no sentido de negociação. Com certeza, a diplomacia é o melhor argumento. E o zonamento agrícola de risco climático, o ZARC, foi ampliado e incluiu agora o manejo que o produtor adota para avaliar cada talhão da propriedade. A medida é do Ministério da Agricultura. A classificação das áreas será feita com base em 6 indicadores, como teor de cálcio no solo, tempo sem revolvimento do solo, cobertura com palhada e diversidade de cultivos. As áreas serão enquadradas em níveis de manejo estabelecidos que vão do NM1 ao NM4. O objetivo é diferenciar o risco climático em áreas que adotam práticas agrícolas mais sustentáveis e eficientes. A metodologia foi desenvolvida pela Embrapa e será aplicada primeiro em lavouras de soja, em áreas piloto aqui no Paraná.
O ZARC-NM já entra em vigor nas apólices do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural a partir da safra 2025-2026. Se você quer saber mais, acesse a Instrução Normativa SPA-MAPA número 2, de 8 de julho de 2025. Essa regulamentação foi publicada no Diário Oficial da União no dia 9 de julho. Gente, essa atualização do ZARC é uma forma de reconhecer as práticas sustentáveis que cada produtor adota e que muitas vezes não é valorizada. Que sejam reconhecidas e se transformem em garantia, inclusive para a liberação do seguro rural quando for preciso, não é mesmo? E chegamos ao momento do nosso primeiro intervalo aqui no Campo Vivo. Mas antes de você se levantar, olha só o que preparamos para você. Em Minas Gerais, uma pesquisa testa a eficácia de lonas para armazenagem de silagem. No noroeste do Paraná, máquinas estão a campo para a colheita do milho safrinha. O movimento das commodities interpretado por quem está sempre em dia com o mercado. Legislações estaduais tentam controlar os javalis que tomam conta das lavouras. E uma brigada aérea formada por aviões de pulverização agrícola. Nós vamos explicar melhor logo logo. E o Campo Vivo voltou. Viu só como o intervalo foi super rápido? Direto desse cenário maravilhoso, temos muito mais informação para você. E em Uberaba, no estado mineiro, uma pesquisa está avaliando a eficiência de diferentes tipos de lonas para a conservação da forragem. O objetivo é garantir alimento de qualidade ao rebanho no período de escassez. Vamos acompanhar a reportagem. As trincheiras do experimento estão instaladas aqui nessa fazenda escola em Uberaba. A gente sabe que a conservação de alimentos hoje no Brasil é importantíssimo, principalmente em um período de seca, né, que a gente passa com déficit aí nas nossas pastagens tropicais. Então, estudar melhores formas de conservar a cultura do milho, que é a principal cultura utilizada no Brasil para a fabricação de silagens, é uma vontade de todos os produtores, inclusive nós, pesquisadores, junto com a empresa, para entender melhores materiais, né, que a gente pode usar para conservar o alimento. O estudante de zootecnia Mateu Montânio participa do projeto. Eu sou de fora do Brasil, eu sou de Santa Cruz, Bolívia, e esse tipo de conservação de forragem acho muito interessante, já que nós lá trabalhamos com conservação de feno. Então, essa prática aqui de ensilagem é outra opção que a gente pode levar para a Bolívia e aplicar lá, né? O estudo passará por 2 processos de aberturas das trincheiras, sendo o primeiro com 160 e o segundo com 180 dias. A ideia é, entre outras coisas, avaliar o tempo, né, que eu posso deixar vedado, que é uma pergunta muito frequente do produtor. Fiz minha silagem, eu posso deixar ela armazenada por quanto tempo? Até quanto tempo eu posso usar? Será que não vai voltar a entrar oxigênio, a temperatura e esse material começa a estragar novamente? A ideia é tentar isso ao longo do tempo também. As avaliações que a gente faz na abertura, primeiro toda a avaliação nutricional da planta, que a gente chama de análise bromatológica, em termos de proteína, energia, fibras, minerais, vitaminas, tudo isso a gente avalia o perfil de fermentação, então produção de ácidos ali dentro, perdas desses materiais, perdas de digestibilidade, por exemplo. A gente testa também a estabilidade aeróbia por temperatura e vê quando ela começa a superaquecer e começa de fato a oxidar ou estragar no campo. Então a gente tem toda uma avaliação nutricional antes, no momento da colheita do milho, que é a cultura in natura, e depois da abertura nessa conservação e ver se ela, quanto que ela não deixou perder, né? Porque as perdas acontecem na fermentação, mas aquela que perder menos seria o mais interessante e quanto que aumenta em digestibilidade, por exemplo, que a gente possa usar para os animais. Muito interessante essa pesquisa, pessoal. Todo criador quer saber o resultado. Quando for divulgado, a gente, claro, vai te mostrar todos os detalhes. A colheita do milho de segunda safra segue no Paraná. Na região noroeste, cerca de 40% dos 150 mil hectares semeados já foram colhidos. Vamos acompanhar. O tempo firme das últimas semanas e a umidade boa favorecem a colheita do milho no Paraná. Nesta safra de milho foram 3 épocas de plantio aqui na região noroeste do estado do Paraná. Janeiro, meados de fevereiro e final de fevereiro. Quem plantou em meados de fevereiro, como a família Jung, não teve tantos problemas com o clima. Choveu no momento certo e a geada registrada em junho prejudicou menos a cultura.
Firmes na colheita, a Lígia e o seu pai Antônio estão satisfeitos com os resultados. Cerca de 130 sacas em média por hectare. Na faixa de V6 para V8 nós tivemos uma seca praticamente terrível, né? Que a gente quase chegou a acionar o seguro, porque o rapaz da cooperativa vinha e falava, fazia acompanhamento da lavoura, né? E falava assim, nossa, pode segurar, pedir o seguro que não vai dar mais nada, né? Aí eu comentei, falei, não, calma, né? Ainda vamos aguardar mais uns dias, porque está muito cedo, né? Aí dali uns 2 ou 3 dias parece que choveu. Choveu e a lavoura, ela se transformou assim em 10 dias, incrível. A Lígia também é agrônoma e acompanhou todo o processo de manejo da cultura. A gente faz todo o trabalho aqui em casa, tanto a parte técnica como a parte do manejo, e a gente tenta levar nos custos o que o seguro mantém, né? O seguro está em 150, 160 sacas, a gente tenta levar o manejo nesse custo aí, para caso acontecer algum problema, porque clima a gente nunca sabe. Esse ano veio uma geada cedo, que a gente não esperava, graças a Deus nosso milho já tinha passado do ponto de perca, mas tem muito lugar que não passou, às vezes veio uma seca, como também aconteceu esse ano, só que outra bênção de Deus aí, a seca foi superada pelo milho, o milho conseguiu responder depois muito bem. Então a gente tem que ir trabalhando aí no grito ali, rezando, olhando para o tempo, falando, e aí, vai vir o quê de cima? E tentando levar nos custos. O problema hoje é custo de produção, está muito elevado, subindo muito, você não sabe o que vai vir no dia de amanhã. Hoje está num valor, amanhã já está em outro, tanto de venda quanto de compra de insumo. O IDR Paraná, por sua vez, faz todo o acompanhamento da safra e orientação aos produtores. Os milhos plantados no mês de janeiro, principalmente, já estão na época certa de colher, com uma produtividade boa, né, acima do esperado pelos agricultores. Então nós estamos numa média de 240, 250 sacas por alqueire na média hoje na região. Meu pai já está quase 70 anos aí, tem anos ruins, anos bons. Isso acontece em todas as profissões, mas no final o saldo ainda é positivo. E a gente está produzindo comida, né? É alimento, é gratificante estar trabalhando aqui no campo. O Paraná espera colher 2.700.000 toneladas do milho de segunda safra. Se o volume se confirmar, será 9% superior da colheita do ano passado. E junto, o produtor acompanha a movimentação dos preços, não é mesmo? Então, chegou a hora de você conferir as análises sobre o universo das commodities no nosso quadro Em Dia com o Mercado. Olá, aqui é Ismael Menezes da MD Commodities, seja bem-vindo a mais um Em Dia com o Mercado. O assunto hoje é a possível guerra comercial entre Brasil e Estados Unidos. Quais serão os impactos e as oportunidades na comercialização de commodities agrícolas? Começando então com as commodities que poderão ser duramente afetadas. Sucos, com praticamente 50% dos sucos exportados pelo Brasil tem como destino os Estados Unidos, além de café, com praticamente 17%, e carne bovina com 9% serão as commodities mais afetadas. No caso de soja, milho e trigo, nós não teremos impactos diretos, isso porque o Brasil não exporta grandes volumes dessas commodities para os Estados Unidos. Mas tudo isso tem gerado um movimento de alta no câmbio. Após o anúncio dessa possibilidade de tarifas a partir do dia 1º de agosto, o câmbio que vinha transitando a casa de 5,40 teve um movimento de alta, transitando a casa aí próximo de 5,60, com uma fuga de capital especulativo do Brasil após o anúncio, e isso foi introduzindo algumas oportunidades no câmbio. Isso porque o câmbio futuro, que é o câmbio mais juros projetado para a safra 25-26, que é base para os contratos de soja que são firmados agora para a safra 25-26, o câmbio para o dia 1º de abril, que vinha na casa de 5,77, teve um salto e agora está na casa de 5,90. E qual o efeito prático e direto sobre isso, sobre as estratégias de comercialização? Pois bem, colocando aqui a paridade de exportação, base Porto, no dia 21 de fevereiro, ou seja, lá em fevereiro, a cotação de soja projetada para março de 2026 vinha aí base Porto na casa de R$ 144, quase R$ 145, onde o câmbio futuro estava em 6,55. Um dia antes desse anúncio feito por Trump sobre a taxação, possível taxação de produtos brasileiros, o câmbio futuro vinha na casa de 5,77 e aí nós tínhamos uma projeção de preço de soja na casa de 129, quase 130 reais por saca. Após esse anúncio, com a alta do câmbio futuro e também um pequeno movimento de alta sobre as cotações de soja na Bolsa de Chicago, nós tivemos uma elevação e agora a projeção é de 135 reais por saca.
Na safra, nós podemos ter impactos, porque se nós tivermos uma safra sul-americana num potencial bastante interessante, as cotações poderão ter um movimento de queda e os preços poderão trilhar a casa de R$ 118, e aí nós teremos o câmbio presente, não mais o câmbio futuro, a próximo de 5,40. É uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade. Porém, isolando só o impacto do câmbio sobre o preço de soja, isolando as cotações de soja na Bolsa de Chicago, próximo de 10,60, prêmios de exportações praticamente zerados, entendendo somente o impacto do câmbio, o câmbio futuro em 6,55, saltando para, ou seja, a queda para 5,77, retirou R$ 17 por saca só no câmbio, só a queda do câmbio. E agora esse efeito de alta no câmbio devolveu quase R$ 3 por saca. Se lá na safra as cotações, o câmbio vier na casa de 5,40, nós podemos ter um impacto novamente de mais R$ 10 por saca. Por isso, muita atenção, fique atento a essas oportunidades que vem produzindo esse movimento de alta no câmbio, porque isso pode ser uma excelente oportunidade para você aproveitar o movimento de alta e escalonar vendas para a safra 25-26. Outra dica importante, me siga no Instagram, ismaelmenezes.mdc. E lembre-se que nós temos um encontro marcado aqui sempre para você ficar em dia com o mercado. Mais uma análise ampla e precisa sobre a movimentação do mercado. Obrigada, Ismael. Chegamos a mais um rápido intervalo aqui no Campo Vivo. Mas antes de você se levantar para tomar uma água ou quem sabe um café, olha só o que ainda temos por aqui. Javali ou java-porco. As duas espécies arrasam plantações. Vamos ver o que pode ser feito para controlar a população desses animais. O combate a incêndios em Goiás tem um aliado descoberto na própria atividade agrícola. Você vai saber qual se ficar com a gente. Viu só como o intervalo foi rápido? Atualizações sobre o agronegócio, você sabe, é aqui mesmo. Pessoal, nós já mostramos aqui no Campo Vivo os problemas que os javalis causam. Eles invadem lavouras e até unidades de conservação, como é o caso do Parque Estadual Mata dos Godói, aqui em Londrina. E a espécie tem origem na Europa, Ásia e África e não tem predador por aqui. Por isso, a superpopulação de javali é uma preocupação nacional. Vamos agora até Minas Gerais saber como está a situação por lá. A gente teve problema nessa área e desde o plantio. A gente plantou, o javali veio e arrancou, então a gente perde stand, a gente perde população. E desde a época de formação de grão, né, de espiga para frente, a gente vem enfrentando problemas. Não só eu, mas a nossa região com os produtores vizinhos aqui de modo geral. Os estragos vão muito além das plantações. Olha a altura desse porco, olha onde que ele encostou, que sujou de barro. Todas as árvores aqui, ó, para todo lado que a gente olha, tudo lameado, que a gente chama de esfregar. E lá no leito da água, tudo fuçado e tudo destruído. O problema mais sério que eu tenho aqui hoje são minhas nascentes, minha água. Que minha água até então era esquiada natural, né? Ela nasce aqui na reserva de plantas medicinais, bem canalizada para casa. E vira e mexe, eu tenho que ir lá que os javali foram lá e destruíram toda a tubulação, as nascentes. Você tem que ficar recuperando. Hoje eu já estou pensando que vamos ter que partir para outro, arrumar um poço artesiano, alguma coisa, porque realmente a água de mina hoje não existe mais. E não é só isso. Hoje os animais, as aves, hoje está tudo diminuindo, né? Os animais silvestres que eles comem filhote, tá um problema sério isso para nós, né? Considerada exótica e invasora, a espécie já se espalhou por quase todo o país. Só em Minas Gerais, a estimativa é da presença em 400 municípios. Os maiores impactos são registrados em regiões como o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e sul do estado, áreas com forte produção agropecuária. Segundo o IBAMA, o número de autorizações para caça pulou de 26 mil para 273 mil em 6 anos. Neste período, o número de javalis oficialmente abatidos passou de 1 milhão. Uma das questões que mais preocupam é que, segundo especialistas, o controle é insuficiente perante o crescimento da população. A reprodução deles é muito rápida. A produção deles cresce alarmante. Durante um ano aí, uma fêmea é capaz de colocar aí mais de 20 indivíduos novamente no meio ambiente. Então, é muito preocupante, mesmo porque também
nós não temos quase que inimigos naturais. Nós temos aqui na nossa região específica aqui a onça parda, que faz um controle muito pequenininho, insignificante diante do que eles reproduzem. Por isso, alguns estados estão criando legislações próprias sobre o controle populacional e o manejo dessas espécies. São Paulo já criou o decreto elevando o javali ao status de praga. Uma vez ele sendo praga, todo cidadão tem por obrigação controlar. A gente acredita que em Minas Gerais vai ser o próximo estado, já está tudo encaminhado para que isso aconteça o nosso decreto, e vai flexibilizar o controle dessa espécie invasora. Até então vai se transformar em javali, vai se transformar em praga. Aí sim, aí nós temos condições de fazer um controle mais eficiente, mais eficaz, vai dar condições melhores dos controladores trabalhar. E lembrando que em muitos estados, só caçadores autorizados pelo IBAMA podem fazer o abate dos animais. Procure se informar sobre a legislação do seu estado. E o tempo seco já é motivo de preocupação no campo. Nós vamos conhecer agora uma brigada aérea formada por aviões de pulverização agrícola. Nesse período, as aeronaves ganham outra função muito importante. Olha só. A ação da Brigada Aérea em Rio Verde nasceu da necessidade de proteger as regiões rurais e de preservação contra as queimadas que acontecem anualmente. Essa união entre produtores rurais e a empresa que tem uma capacidade ociosa nessa época do ano, que os aviões ficam parados, né, praticamente na época de seca. E a gente então criou as brigadas aéreas, né? Hoje já são mais de 120 pessoas participando nos grupos de comunicação da Brigada Aérea. As ações começam entre junho e julho com um total de 6 aeronaves mais uma reserva. São 12 pilotos que ficam de plantão quase 24 horas por dia esperando pelo chamado. A resposta rápida é o sucesso para não deixar o fogo virar em grandes proporções, né? Acionou a questão de 2, 5 minutos e já estão no ar aí sobrevoando. Mas não só a Brigada Aérea, mas a resposta rápida nos grupos de WhatsApp com os vizinhos, né? É uma coisa incrível. As brigadas da região aqui do Sudoeste Goiano é exemplo para o Brasil inteiro. A gente está muito bem sintonizado, né? Os produtores rurais, com o apoio do Sindicato Rural, que organiza toda a união dos produtores, o Corpo de Bombeiros que vem nos dando apoio aí também, no sentido de treinamento desse pessoal. Cada uma destas aeronaves tem a capacidade de transportar 700 litros de água. Quando uma ocorrência acontece, o piloto já sai daqui abastecido. Enquanto ele sobrevoa até o foco do incêndio, a equipe de apoio já organiza a logística para que ele possa pousar numa pista mais próxima deste foco e assim poder reabastecer. As prefeituras estão vendo essa necessidade do produtor rural e estão também disponibilizando até um belo exemplo aí do município do Rio Verde, que vem ajudando os produtores rurais, ajudando, né, a nossa brigada a manter as pistas em condições, fazendo pistas novas, né, em lugares que a gente não tinha, para conseguir agilizar mais os lançamentos, porque o fogo se combate com sequências rápidas de lançamento, né, uma atrás da outra. Se você levar muito tempo para abastecer a aeronave e voltar, com ventos aí acima de 30 km por hora, você não tem eficiência. Então o objetivo nosso é eficiência. Que iniciativa fantástica, pessoal! A Brigada Aérea de Goiás mostra que com união e boa vontade, todo mundo ganha. E lembrando sempre que a gente precisa fazer de tudo para prevenir os incêndios. E desse cenário lindo, direto do litoral norte de São Paulo, eu me despeço e te agradeço por sua companhia aqui no nosso Campo Vivo de hoje. Eu te lembro, se você quiser rever alguma matéria ou quem sabe o programa todo, é só acessar o nosso portal tarobá.com.br. Tá tudo aqui, confia! E te lembro que domingo que vem temos mais um encontro importante para falarmos sobre o agronegócio. E é claro, eu, Luli Barbeiro, te espero. Até lá! Tchau!